Olá, alunos e alunas! Estamos na nossa aula 2 do módulo um, que é Fundamento das Finanças Empresariais. Essa aula aqui vai ser voltada um pouco mais para a prática, então nós vamos ter alguns estudos de caso, e o primeiro caso que a gente vai ver é o caso da padaria. A padaria está localizada em um bairro residencial. Enfrentava sérios problemas financeiros. Apesar de ter uma boa clientela, o dono, Sr. Roberto, não possuía controle sobre suas receitas e despesas. Com o resultado, ele não conseguia identificar para onde o dinheiro estava indo e frequentemente precisava recorrer a empréstimos para pagar as contas básicas. Então, esse aqui é o cenário da padaria que a gente vai analisar. Tomada de decisão, solucionar os problemas. Então, o senhor Roberto ele decidiu solucionar os problemas. Só que aí a gente tem um ponto muito importante. Eu posso dizer assim: eu vou solucionar um problema, só que ficar só na mente, só na teoria. Para eu solucionar o problema, tem que botar na prática, tem que fazer ações para solucionar esse problema. Então, o senhor Roberto ele decidiu, né, ter ações para fazer a resolução de todos os problemas que ele tinha financeiros da padaria. Então, o que que ele fez primeiro? Uma implementação de controle financeiro. Primeiro ponto, gente, é a gente ter o controle financeiro. A gente tem que saber como é que está as finanças do nosso negócio. A gente tem que conhecer a saúde financeira do negócio. Tá? Então, o que que ele fez? Roberto participou de um treinamento sobre finanças empresariais e começou a registrar todas as entradas e saídas de dinheiro em uma planilha. Tá? Então, o primeiro ponto, ele foi buscar conhecimento. Se ele não tinha o conhecimento, ele buscou o conhecimento de como ele faz a gestão financeira do seu negócio. E a partir daí ele começou a tomar ações. E qual foi a primeira ação? Que é muito importante, é registrar todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Tá? Separou claramente despesas fixas, aluguel, salários, de variáveis, compra de insumos e manutenção. Outro ponto importante, ele dividiu por categorias as suas despesas, para ele entender para onde o dinheiro estava indo. Então ele começou a ver realmente para onde o dinheiro estava indo. Análise de custos. Então, o que que ele fez? Como ele botou em categorias, ele dividiu todos os custos que ele tinha e despesas, ele descobriu que um dos maiores custos variáveis era a compra de insumos em pequenos lotes, o que elevava os preços. É fato, gente. Se ele compra em pequenas quantidades, ele vai pagar preço de varejo. E o preço de varejo é muito maior do que o preço de atacado. Isso a gente pode ver até quando a gente vai nos atacarejos, né? Onde se você comprar uma unidade, você paga um preço mais alto do que se você levar pelo menos 3 unidades. Negociou com fornecedores para comprar em maior quantidade e obter descontos. Outro ponto importante, sempre fazer negociação com seus fornecedores, tá? Sempre buscando o menor preço possível. Revisão de preços. Identificou que alguns dos produtos estavam sendo vendidos abaixo do custo, devido à falta de uma precificação adequada, tá? Conforme eu falei, gente, já da outra vez, muitos empreendedores não sabem precificar os seus produtos ou até mesmo os seus serviços. E muitas vezes, então, estão tirando dinheiro do bolso para trabalhar. E isso é fato, gente. E isso no final ele desequilibra as finanças de um negócio. Tá? E aqui no curso vocês vão aprender como precificar de maneira adequada. Ajustou os preços de forma a garantir margens de lucro mais saudáveis. Tá? Então, se ele começa a ter margem de lucro, começa a sobrar mais dinheiro em caixa. Planejamento do fluxo de caixa. Ele criou uma reserva financeira para emergências, passou a projetar as despesas do mês seguinte com base no histórico de gastos. Gente, é importante, tanto na nossa finança pessoal, como também da empresa, ter uma reserva de emergência. Tá? Porque situações acontecem, surgem, e aí, se a gente não tiver preparado para isso, a gente vai ter dificuldades de caixa no nosso negócio. E ele começou a organizar já para os próximos meses. Você vê que ele já começa a projetar
despesas para o mês seguinte. E aí isso ele já vai reservando caixa para esses gastos. Então tudo, conforme eu já tinha falado para vocês, é você ter um controle das suas finanças, é você conhecer o seu negócio, é você saber quanto em média entra por mês de receitas e quanto você também tem de gasto, de despesas. Isso você já vai fazendo planejamentos, projeções, e com isso você vai conseguindo fazer já reservas de dinheiro para atender todas as necessidades para sua empresa conseguir ser sustentável e também ter um crescimento a longo prazo. Este caso demonstra como o controle financeiro e a aplicação de conceitos básicos podem transformar um negócio. Ao longo deste curso, você aprenderá ferramentas e técnicas que permitirão obter resultados semelhantes para a sua empresa. Vamos agora então para o nosso segundo estudo de caso, que é a loja de roupas. A loja de roupas era administrada por Mariana, que tinha um excelente gosto para moda e um forte público-alvo. Apesar do alto volume de vendas em datas sazonais, como Natal e Dia das Mães, a loja frequentemente enfrentava dificuldades financeiras durante o restante do ano. Mariana não mantinha controle adequado sobre suas finanças e misturava os recursos da loja com suas despesas pessoais. Então, esse aqui é o cenário, então, na nossa loja de roupas. Qual foi a tomada de decisão da Mariana? Manter a rotina. Diferentemente de Roberto, que quis solucionar os problemas, Mariana decidiu então manter a rotina. Muitos empreendedores, tá? Eles têm essa visão. Ah, eu seguindo aqui a operação, os problemas vão se ajustando e se resolvendo aos poucos. Só que não é bem isso, tá? Uma gestão financeira é mais ou menos como a nossa saúde. Se a gente descobrir a doença no início, vai ser muito mais fácil, né, fazer o tratamento e a cura, do que já uma doença em estágio avançado. Na parte financeira de um negócio é a mesma coisa. Enquanto antes a gente já atacar e resolver o problema, é melhor. Mas vamos ver então como é que ficou a situação da loja da Mariana. Falta de planejamento financeiro. Mariana não planejava suas compras de estoque e investia grande parte do capital em produtos sem considerar a demanda real. Muitas peças ficavam encalhadas, resultando em promoções frequentes que comprometiam a margem de lucro. Fato, falta de planejamento. Ela ia por dedução, ela deduzia que tinha que comprar o X de roupas, ela comprava, só que o que acontecia? Ela não tinha essa demanda, porque ela não fez um planejamento, ela não fez um estudo para verificar qual era a realidade do seu negócio. O achismo é literalmente o fracasso nos negócios. A gente tem que ter dados concretos para tomar decisões, para que sejam decisões estratégicas e assertivas, tá? E o que que acontecia no final? Quando batia o desespero, ela tinha que fazer promoções. E muitas das vezes com essa promoção, ela não tinha lucro. E é o que acontece, eu vejo muitos, já fiz várias consultorias, onde os empreendedores não têm lucro, porque na hora do desespero fazem promoções eh, agressivas e que não sobra nenhum dinheiro no final para o negócio. E a gente lembra que a gente tem um negócio para que ele dê lucro. O final do nosso negócio, o objetivo final é que o negócio tenha lucro. Mistura de finanças pessoais e empresariais. Mariana utilizava o dinheiro do caixa da loja para despesas pessoais, como pagamento de contas domésticas e compras. Isso gerava inconsistências no controle de caixa, dificultando a tomada de decisões. A gente já viu então na outra aula esse assunto de tem que dividir efetivamente o que que é dinheiro da empresa e o que que é dinheiro pessoal, tá? Porque realmente, se você começar a tirar dinheiro da sua empresa para atender às suas necessidades individuais e familiares, não vai sobrar dinheiro no caixa da empresa, e aí quando você precisar utilizar o dinheiro para pagar a sua operação, você não vai ter dinheiro, e aí começa a gerar todos os problemas financeiros no negócio. Ausência de controle de fluxo de caixa. A loja não tinha um sistema para acompanhar as entradas e saídas diárias. Os períodos de baixa demanda surpreendiam Mariana,
que precisava recorrer a empréstimos com altas taxas de juro para cobrir despesas fixas. Gente, é vital ter um controle de fluxo de caixa. A gente precisa saber o quanto entra de dinheiro e o quanto sai e para onde sai. Com isso, a gente consegue se planejar, a gente consegue guardar dinheiro para situações, tá? Operacionais do nosso negócio. Então, é muito importante fazer o fluxo de caixa. Pô, Wagner, mas eu preciso ter um software para isso, eu preciso ter um sistema. Não necessariamente, você pode até fazer numa planilha de Excel, tá? A gente vai fornecer essa planilha aqui para vocês no curso. Negligência com custos fixos e variáveis. Mariana desconhecia os custos reais para operar a loja. Ela mantinha um espaço alugado maior do que o necessário, o que resultava em altos custos fixos. Então, gente, é sempre fazer um estudo da nossa saúde financeira, é entender como é que está as finanças do nosso negócio. E para isso, conforme eu já falei para vocês, nós temos que pegar, além do que entra de receita, pegar as despesas e botar em categorias, para saber para onde o dinheiro está indo e o que está mais levando o nosso dinheiro do negócio. Então é muito importante saber efetivamente para onde o dinheiro está indo para você atacar, para você fazer redução de custos, para você negociar com fornecedores. Então nós temos exemplo aqui da Mariana, ela estava com espaço, ela estava pagando muito alto o aluguel, e estavam com o aluguel acima da necessidade dela. Então esse é um ponto que é uma redução de custos que no final das contas ajuda a sobrar dinheiro lá no final do mês. Então é importante a gente entender para onde vai o dinheiro do nosso negócio. Por isso que o fluxo de caixa ele é vital para você compreender a saúde financeira do seu negócio. Consequências: acúmulo de dívidas superiores ao faturamento mensal. Mariana foi obrigada a encerrar as atividades da loja, vender equipamentos e produtos remanescentes para quitar parte das dívidas. A operação não conseguiu se sustentar. Sai mais dinheiro do que entra, chega um momento que a operação fica totalmente inviável e o que acontece é o que a gente está vendo ali na foto, é o fechamento das portas. Este caso reforça a importância de separar as finanças pessoais das empresariais, planejar adequadamente o fluxo de caixa e controlar os custos. Ao aprender com os erros como os de Mariana, você pode evitar armadilhas financeiras que comprometem o sucesso do seu negócio. Chegamos ao final da nossa segunda aula. A gente viu dois estudos de casos. O primeiro, do senhor Roberto, que tinha uma padaria que resolveu solucionar os problemas. E o segundo, a Mariana, que tinha sua loja de roupas, que ela decidiu manter a rotina, achando que as coisas iam se resolver por conta própria e no final acabou fechando as portas. Esses dois exemplos foram práticos, por quê? Porque eles demonstram situações reais, tá? Em que é necessário que a gente ataque os problemas, que a gente vai para a resolução dos problemas. Não adianta achar que vai se resolver sozinho, porque não vai, gente, tá? E muitas vezes na correria do dia a dia, a gente vai negligenciando certas situações do nosso negócio, e isso não pode acontecer, tá? É muito importante que se tenha um controle, e aí esses 2 estudos eles demonstram isso, né. A gente tem que ter o controle, financeiro do nosso negócio, para a gente saber tudo que realmente está acontecendo, para a gente ter os dados na palma da mão, para que a gente tome decisões certas, que a gente faça estratégias adequadas para que o nosso negócio tenha sucesso. Então finalizando aqui então a aula 2 e a gente se vê na aula 3. Até mais.